de Ponta Grossa e de todo o mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender. Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Coladinhos um no outro. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se! Com o coronavírus não se brinca. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Veja com a gente! Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, Ciências Humanas. Boa tarde, crianças! Sou a professora Franciele, da Escola José Hoffmann, e como ficou combinado na nossa aula anterior, hoje será o dia do nosso passeio sobre os distritos de Ponta Grossa. Claro que o passeio através de imagens. Vamos começar então? Os objetivos da nossa aula de hoje. Identificar os distritos que constituem a zona rural do município de Ponta Grossa. Reconhecer as características e o modo de vida referentes a cada distrito. Lembrando então aqui do nosso mapa, que eu mostrei na aula anterior para vocês. A parte branca do mapa, o perímetro urbano, a cidade, onde ficam os bairros. E o restante do território são os distritos: Itaiacoca, Guaragi, Uvaí e Periquitos. Vamos começar o passeio? Nosso primeiro destino é o distrito de Uvaia, antes conhecido como distrito de Conchas, sendo denominado Uvaia a partir de um decreto no ano de 1943. A sua população é de aproximadamente 1.400 habitantes. Está localizado a 23 quilômetros do centro urbano, seguindo pela BR-373. Então, para quem conhece a Avenida Souza Naves, lá no bairro da Nova Rússia, pega a Avenida Souza Naves,
segue em frente, quando achar a indicação para a BR-373, entra nesse sentido que vai chegar lá em Uvaia. Então aqui algumas imagens, aqui a imagem da Avenida Souza Naves, que dá acesso lá ao distrito. O distrito de Uvaia é constituído pelas localidades de Trindade, Conchas, Taquarussu, Pinheirinho, Taquari, Moema, Bocaina, Lajeado e Moinho. O que é uma localidade dentro do distrito? Para vocês entenderem melhor, é como se fosse o bairro e a vila. Aqui na cidade vocês moram, por exemplo, no bairro de Uvaranas e na Vila 31 de Março. A mesma coisa acontece com quem está nos distritos. Eles moram no distrito e dentro do distrito existem algumas localidades. Então essas imagens aqui do posto de saúde, da Igreja Católica lá de Uvaia, imagens aqui das paisagens lá do distrito de Uvaia, e a economia, do que as pessoas vivem lá. Então, muitas pessoas trabalham com a criação de animais e também com a agricultura, seja agricultura familiar nas pequenas propriedades ou a agricultura já de grande porte, nas lavouras de soja, de milho. Outra atividade muito importante no distrito de Uvaia é o extrativismo de areia. A areia é retirada das cavas do rio Tibagi. E o distrito é banhado pelas águas do rio Tibagi. Muitas pessoas têm casas lá de lazer na beira do rio e justamente pelo fato do rio está sendo construído uma usina hidrelétrica para a produção de energia. A usina ainda está em construção. E as escolas? Como que funciona para quem mora lá em Uvaia? Então, as crianças que moram no distrito de Uvaia, dependendo da sua localidade, frequentam duas escolas diferentes. A Escola Municipal Professora Zeneida Freitas Schirnermann e a Escola Municipal Prefeito Mascarenhas. E para as crianças chegarem até as escolas, isso vale para todos os distritos, elas necessitam do transporte escolar. O transporte é feito de ônibus, de van, de Kombi e esse transporte ele é terceirizado. O que é isso? A prefeitura contrata uma empresa particular para fazer esse transporte dos alunos. Até porque nem todas as crianças conseguem morar próximo da escola. Muitos moram a quilômetros de distância da escola e saem bem cedinho de casa. Tem crianças que saem de casa às 6 horas da manhã para poder chegar na escola no horário certo. Aí, nós vamos ver o vídeo da escriturária Keila. Ela foi moradora do distrito de Uvaia, ela nasceu lá. Hoje ela é escriturária da Escola Zeneida e ela vai contar para nós um pouquinho como é o lugar lá onde ela vive. Vamos assistir. Oi, meu nome é Keila de Oliveira, eu trabalho na Escola Zeneida e moro lá pertinho da Escola Zeneida. Mas eu me criei aqui na região do distrito de Uvaia, na comunidade da Colônia Trindade. Sempre venho aqui na casa dos meus pais, que eles continuam morando aqui em Uvaia. Tenho meus parentes, tios, primos, que moram aqui. Então a gente sempre está por aqui passeando. A principal fonte de renda aqui dos moradores é a agricultura. Algumas pessoas trabalham com pecuária e a extração da areia que tem aqui. O meu pai trabalha com caminhão e a minha mãe é dona de casa. A gente sempre vem aqui passear, uma região muito gostosa. Eu morei aqui durante 26 anos e eu gosto muito. Ainda um dia eu vou voltar para cá, porque é o nosso sonho voltar para a região rural, onde a vida é bem mais tranquila do que aonde a gente mora hoje em dia. Isso aí, então vocês viram que a Keila, né, ela demonstra ali no vídeo todo o afeto, o carinho que ela sente por esse lugar, que é um lugar muito bom de morar, e ela também fala no vídeo que a vontade dela ainda é voltar a morar lá. Agora vamos para as nossas anotações. Lá no caderno de vocês, eu vou pedir para que vocês coloquem o nome do distrito, Uvaia. E nós vamos fazer as anotações com palavras-chave. O que é palavra-chave? Aquela palavra assim que vem na nossa cabeça quando a gente pensa naquele lugar. Então,
Pensando no que nós falamos sobre o Vaia, que palavras que está vindo à cabeça de vocês? Sei que tem gente aí que está pensando muita coisa, então vamos aí, a professora vai dar algumas dicas. O que o Vaia lembra? O rio Tibagi, vamos anotar lá. A extração de areia, uma atividade econômica. E a agricultura. Então, são palavras que nos remetem ao distrito de Uvaia. Vamos anotar. Muito bem. Nosso próximo distrito agora, o distrito de Periquitos, localizado a 19 quilômetros do centro urbano pela BR-373. A sua população é de aproximadamente 900 habitantes. E as localidades são Jardim Cristo Rei, Jardim Bom Retiro e Vila Romana. Algumas dessas informações foram adquiridas junto ao Cadastro Técnico Municipal da Prefeitura. Então, nós temos aqui a imagem de uma plantação, uma imagem aérea e também uma imagem de satélite do distrito. Na imagem de satélite, aqui esse pontinho verde que nós estamos visualizando na tela é a quadra da escola que fica localizada lá no distrito. Em Periquitos, a economia também é baseada na agricultura, mas tem pessoas que moram em Periquitos e trabalham na zona urbana, em serviços como restaurantes, supermercados, oficinas mecânicas, alguns pais de alunos são caminhoneiros, mas eles também têm agricultura familiar e agricultura de grande porte nas lavouras de soja, milho e tudo mais. No distrito de Periquitos fica o Mosteiro da Ressurreição, um bonito lugar para se conhecer, de oração. E as escolas. Quem mora no distrito, também dependendo da localidade, vai para a Escola Municipal Professora Zeneida Freitas Schirmermann ou para a Escola Municipal Protásio Schaefer. A Escola Protásio fica na Vila Romana, que pertence ao distrito de Periquitos. Agora nós vamos ver o vídeo da diretora Clarice da Escola Protásio. No vídeo ela vai contar também como é um pouquinho o modo de vida das famílias que vivem lá. Sou Clarice Malesca, diretora da Escola Municipal Protásio Schaefer, localizada na Vila Romana, em Periquitos, nas proximidades do cemitério da Chapada. As atividades da escola iniciaram-se em 2005. Hoje nós atendemos 205 alunos, todos vindos aqui da Vila Romana mesmo e alguns da Santa Edviges. Os pais dos nossos alunos, eles trabalham em diversos setores, como caminhoneiros, balconistas, mercados, mecânicos e entre outros. A nossa vila é uma vila bem tranquila, com poucas moradias. Vamos agora então para a nossa atividade sobre o distrito de Periquitos. Coloca lá no caderno, Periquitos, e as palavras-chave. O que está vindo à cabeça de vocês sobre Periquitos? Agricultura, o mosteiro, que fica localizado no distrito, e a BR-373 como referência à Avenida Souza Naves. Vamos anotar então as palavras-chave de Periquitos? Muito bem para quem fez as anotações. Agora nosso próximo destino, distrito de Itaiacoca. Itaiacoca é uma palavra de origem indígena, de origem caigangue, onde Itaia quer dizer taioba e cog plantação. Então Itaiacoca significa plantação de taioba. Mas o que é taioba, professora? Para quem não conhece, taioba é essa planta, que por sinal ela é comestível. O distrito de Itaiacoca está localizado a 30 quilômetros do centro de Ponta Grossa pela PR-513, conhecida como Rodovia do Talco. Mais para frente vocês vão entender por que é Rodovia do Talco. E é o distrito mais populoso de Ponta Grossa. A sua população está estimada em 20 mil habitantes. E no distrito de Itaiacoca há muitas localidades, até porque, segundo as pessoas que moram lá,
Alguns nomes de localidades se dão pelo nome da família daquele lugar. Então tem certas localidades que só quem vive lá é que acaba conhecendo. Mas eu trouxe algumas aqui para vocês. Então as localidades são Barra Grande, Biscaia, Cerrado Grande, Campinas, Caeté, Imbuia, Mato Queimado, Princesa do Ribeira, Ribeirão da Cruz, Rio de Dentro, Roça Velha, Rio Bonito, Cerradinho, Sete Saltos, Antamoura, Carazinho, Passo do Pupo, Conceição, Caçador dos Casimiros, Bairro dos Ingleses, Boa Vista, Barra Preta, Durval Menezes, Carandá e entre outras localidades. A economia do distrito. A atividade econômica mais importante lá é o extrativismo mineral, com as minas de talco. Então eu trouxe aqui para vocês verem as pedras de talco. Então a pedra bruta, quando ela é extraída da mina, ela é extraída assim, nesse formato. Olhem só, toda branquinha. Depois, essa pedra, ela vai para a indústria. E daí ela vai ser transformada nesse pozinho branco que vocês conhecem, que é o talco perfumado. E também vai para a indústria de cerâmica, de inseticidas, entre outros. Aí também tem as minas de cascalho, que o cascalho é utilizado na pavimentação das ruas. Outra atividade muito importante é a indústria madeireira lá no distrito de Itaiacoca, com áreas de reflorestamento. Reflorestamento é quando há derrubada de árvores para a produção de madeira, no caso, e são replantadas outras árvores no lugar, principalmente nas espécies de pinos e eucalipto. A agricultura também está presente em Itaiacoca, nas grandes lavouras e agricultura familiar. Muitos produtores ali de Itaiacoca vendem as suas hortaliças para os supermercados aqui de Ponta Grossa. A atividade da pecuária. E Itaiacoca tem belezas naturais. Acredito eu que vocês já devem ter ido passear em alguns desses lugares, que é o Buraco do Padre e a Cachoeira da Mariquinha. E as escolas? Os alunos que moram em Itaiacoca também, dependendo da sua localidade, podem frequentar duas escolas, que é a Escola Municipal Professora Maria Eulina Santos Cheena e a Escola Municipal Professor Eloy Avrechac. As duas pertencem ao distrito de Itaiacoca, mas dependendo do lugar, a criança frequenta uma escola ou outra. Nós vamos assistir agora o vídeo do seu Aníbal. O seu Aníbal também foi morador de Itaiacoca por muitos anos. Ele nasceu lá, como se diz, se criou lá e acabou vindo morar aqui na cidade depois de adulto. Mas ele vai contar um pouquinho dessa história para nós. Vamos assistir? Meu nome é Aníbal Garcia, tenho 75 anos de idade. Nasci e me criei trabalhando no sítio, nós tínhamos um sítio em Valentim, perto do Mato Queimado, perto da Roça Velha, onde nós ficamos trabalhando na roça com meus irmãos, meus pais. E na época era a região inteira trabalhava com plantações, com criações, e o povo trabalhava no sistema mutirão, em época de apuro de serviço, um ajudava o outro, depois o outro ajudava o outro, e assim por diante, né? Existia, por exemplo, muita união no povo, muita cordialidade. Eu vi só todo mundo vizinho, 20 quilômetros de distância, todo mundo era conhecido, né? E todo mundo trabalhava com o mesmo sistema, e todo mundo tinha suas terras, suas criações, suas formas de trabalhar, né? E o progresso de cada um, você dependia de si mesmo, porque você era dono da tua vida. Da forma que você gerenciava, o teu progresso era teu, né? E assim foi nosso sistema, a forma de trabalhar era esse. E o bom é que tinha muita liberdade, tinha muita
a natureza, muitos lugares lindos, todos sítios muito bem formados, né? E assim foi, no ano de 1975 entrou a planta de pino, e aí parou tudo lá, as plantações de lavoura parou tudo. E muita gente foi para plantações de pinos e os outros ficaram até desanimados e paramos. Já não poderia ter criação solta conforme nós tínhamos. E aí nós optamos por vender nossas terras e vir embora para a cidade e colocar nossos filhos na escola. Então, ali também, com o seu Aníbal, a gente consegue ver o quanto que ele aprecia o lugar onde ele morou e como ele gosta do distrito de Itaiacoca. As nossas atividades agora. Anotando lá agora Itaiacoca, as palavras-chave sobre Itaiacoca. Acredito eu que de Itaiacoca deve estar vindo muita coisa à cabeça de vocês, não é mesmo? Vamos lá então. O que nos remete a Itaiacoca? O talco. Por isso que a rodovia recebe aquele nome de Rodovia do Talco, devido às minas de talco que tem lá em Itaiacoca. O que mais? O Buraco do Padre, uma beleza natural. Muito conhecida tanto aqui em Ponta Grossa quanto na região dos Campos Gerais. E o reflorestamento. Quem já teve a oportunidade de passar lá por Itaiacoca, e mesmo quem mora lá, sabe que durante o caminho lá nas estradas a gente observa muitas áreas de reflorestamento. E agora o nosso outro distrito, distrito de Guaragi. Situa-se aproximadamente a 32 quilômetros do perímetro urbano. O seu nome se dá pela localização geográfica dos rios Guaraúna e Tibagi. Para quem não sabe, Guaragi ele já foi um município. Isso há bastante tempo atrás, ele se chamava município de Entre Rios, justamente por essa localização entre os dois rios. Mas daí o município acabou entrando em decadência, muitas pessoas acabaram indo embora, até que ele se tornou distrito de Ponta Grossa e daí recebeu o nome de Guaragi, Guá de Guaraúna e Gi de Tibagi. As localidades de Guaragi: Caminho Grande, Faxinal Grande, Rincão da Laje, Roxo-Rois, Tabuleiro, Vila Rural, Santa Cruz, Sutil e entre outras. Santa Cruz é conhecido como a colônia dos russos. Lá ainda vivem pessoas que são descendentes de russos. E Sutil é uma colônia que a gente diz que é remanescente de quilombo. Para que vocês entendam melhor o que é quilombo. É um grupo assim formado por escravos lá do tempo da escravidão. Quando eles fugiam, eles precisavam se esconder em algum lugar seguro. Então eles montavam essas comunidades e davam o nome de quilombo. Então as famílias que moram lá na colônia Sutil nos dias de hoje são descendentes desses escravos. E a economia de Guaragi? A agricultura ali com plantação de soja, de milho. E eu trouxe aqui para vocês, né, algumas verduras, hortaliças, que grande parte da produção dos supermercados de Ponta Grossa vem das propriedades lá do distrito de Guaragi. E é eles que abastecem as frutas e hortaliças dos supermercados. Gado leiteiro, também outra atividade bem importante. Há dezenas de leiteiria lá no distrito de Guaragi e esse leite é vendido para algumas indústrias aqui da nossa região. Então, como vocês estão vendo aqui, eu trouxe aqui alguns derivados do leite de algumas marcas. Então, se vocês têm lá na casa de vocês alguns produtos com essas marcas, pode ser que o leite tenha vindo de alguma vaquinha lá do Guaragi. Essa menina bonita aqui da foto é uma aluna que estuda lá na escola Maria Elvira. Madeireira, a indústria madeireira lá, ela produz para exportação. O que é exportar? É quando manda de um país para o outro. Então a madeira é produzida ali no distrito de Guaragi e é exportada para o México, para os Estados Unidos e também o consumo aqui dentro da nossa região. Muitas famílias que moram lá em Guaragi trabalham na madeireira.
Reflorestamento, justamente pela atividade madeireira, as áreas de reflorestamento também com pinos e eucalipto. Indústria, lá em Guaragi nós temos uma indústria, acredito eu que o papai e a mamãe aí conhecem essa marca de cerveja. Lá em Guaragi então tem uma cervejaria, uma indústria de cerveja artesanal. E a Fonte do Bicão. A Fonte do Bicão é uma beleza natural lá de Guaragi. As pessoas que moram lá em Guaragi costumam dizer um ditado: quem beber a água da Fonte do Bicão não ficará longe de Guaragi por muito tempo não. Então, se você for até Guaragi tomar um pouquinho da água do Bicão, quer dizer que um dia você ainda vai voltar lá. A primeira imagem lá é uma imagem mais antiga, de 1970 mais ou menos, onde a Fonte do Bicão tinha bastante água. Por isso até ela recebeu esse nome de fonte. Mas com o passar do tempo, pelo aumento da população, a questão da agricultura, da irrigação, acredita-se que por esse motivo, hoje a fonte ainda existe, mas com uma quantidade menor de água. Nós vamos ver agora a aluna Natália, do 4º ano da Escola Maria Elvira, que ela vai declamar uma poesia que se chama Lava Pés no Bicão. Vamos assistir? Lava Pés no Bicão, Licurgo Negrão. Uma das histórias do Bicão é a crendice do Lava Pés. Guaragi tem uma fonte denominada Bicão. É ali, não tem quem conte, que a história tem tradição. Pois foi ali, nesta fonte, na clareira do sertão, de uma pousada de fronte, que nasceu a povoação. Mas de uma história da fonte, que chama sempre a atenção. Aparece que é a ponte, que a história é pura invenção. Seja mesmo invencionice, vamos as histórias contar, pois tem pinta de crendice certas coisas do lugar. Todo campeiro azarado que tenha bom coração, do azar fica curado, lavando os pés no bicão. Não é dia apropriado para lavar pés no bicão, mas o dia mais acertado é o dia de São João. Muito bem, Natália. Então, como a poesia ali fala, o lava-pés do bicão é uma crendice. Quer dizer que aquela pessoa que é meio azarada, se for lá na fonte do bicão e lavar os pés, o seu azar vai passar. E existem outras poesias sobre a fonte do bicão, porque como é um lugar bonito, inspira as pessoas em escrever poesias. A estação ferroviária Entre Rios. Então, como eu falei, Guaragi já foi município de Entre Rios. E lá naquela época, as ferrovias eram ativas, ou seja, era de transporte de pessoas. Os trens carregavam pessoas de um lugar para o outro. A ferrovia que passa por ali é a São Paulo-Rio Grande. Então, contam as pessoas mais antigas lá do Guaragi que a estação era o lugar de passeio deles. Então, as pessoas iam lá para ver quem descia do trem, quem embarcava no trem e até para achar um namorado também. Então, era um lugar bem movimentado. Aí, com o final das ferrovias, hoje o trem até passa por ali, mas só transportando cargas, a estação ficou esquecida. Ela chegou até a ser depredada. Mas, alguns anos atrás, a prefeitura fez uma reforma na estação e hoje ela é um patrimônio histórico de Guaragi. Para quem viu ano passado na televisão ou até teve a oportunidade de fazer o passeio da Maria Fumaça, o trem saía ali do bairro do Caracará e ia com destino à estação lá no distrito de Guaragi. E a escola? Os alunos de Guaragi estudam na Escola Municipal Professora Maria Elvira Justus Schmidt. É a única escola municipal que tem no distrito, então atende as crianças de lá. E eu trouxe essa imagem aqui da horta, os alunos trabalhando na horta, porque é uma atividade diferente que eles praticam lá, e a horta de lá é muito bonita porque ela tem um diferencial, ela é feita no pneu de trator. Então os pneus são doados pelos próprios alunos, pela comunidade, e o plantio é feito dentro do pneu. É uma horta bem diversificada. E daí, quando nós estamos em algum lugar, nós temos um ponto de referência, não é mesmo?
Lá na aula dos bairros, vocês devem ter visto sobre isso. No bairro de vocês tem um ponto de referência, um supermercado, uma loja, e em Guaragi também tem. Com certeza o papai, a mamãe ou a vovó de vocês deve já ter ouvido falar nesse ponto de referência do Guaragi, mesmo sem conhecer o lugar. Mas o ponto de referência lá é uma pessoa, que é esse senhor aqui, o seu Leonardo Matias, conhecido como Pelé. E lá ele tem o Bar do Pelé, que fica na rodovia que passa ali pelo Guaragi. As crianças da Escola Maria Elvira já devem ter ido lá no Pelé, não é mesmo? Para ouvir uma boa história, para comprar um doce. E ele também vende um prato muito conhecido lá, que é a porção de lambari. Nós vamos ver agora o vídeo da dona Ana Antoniacomi, que é uma senhora que vive há muitos anos lá no Guaragi, e ela também vai contar para nós como é viver nesse lugar. Meu nome é Ana Antoniacomi, tenho 86 anos, moro aí em Guaragi há 65 anos, criei meus filhos, amo muito esse lugar, tenho meu jardim, minha horta e acho que aqui é o paraíso. Obrigada, avó Ana, por participar da nossa aula. Então, a dona Ana, ela é da família Antoniacomi, que é uma das famílias tradicionais do distrito de Guaragi. Os alunos aí da escola Maria Elvira sabem bem o que a professora está dizendo, pois lá na escola nós temos professores e alunos que pertencem a essa família. E as nossas anotações agora sobre o Guaragi. Vamos lá. Põe no caderno lá Guaragi e vamos pensar nas palavras-chave que estão vindo à nossa cabeça. O que será que nos lembra Guaragi? O gado leiteiro, uma atividade econômica importante, pois abastece aí grande parte das indústrias aqui da região. A fonte do Bicão, a beleza natural conhecida de lá. E o Bar do Pelé, o ponto de referência lá de Guaragi. Vamos anotar? Muito bem. Agora eu vou fazer uma atividade também de perguntas, adivinhas, para ver se vocês realmente prestaram atenção na nossa aula sobre os distritos. A primeira pergunta. O distrito de Uvaia inicialmente era conhecido como distrito de Concha ou distrito de Conchas? Ah, teve gente aí que já respondeu, já ouvi. Muito bem, distrito de Conchas. Próxima pergunta. Qual destes pássaros dá nome a um dos distritos? Distrito de Tucano ou distrito de Periquitos? Muito bem, Periquitos. O próximo. Itaiacoca tem parte de sua economia baseada na extração de talco ou carvão? Muito bem para quem respondeu, talco. E a outra? O distrito de Guaragi tem uma beleza natural, conhecida como fonte do... Ah, tem aluno lá do Guaragi que já está respondendo que eu estou ouvindo. Fonte do Picão ou fonte do Bicão? Muito bem para quem acertou. Fonte do Bicão. Isso mesmo. E a atividade que eu deixo hoje seria para os alunos que moram em todas essas localidades que nós conhecemos. Eu convido aos alunos que moram nos distritos a enviarem fotos, imagens da sua localidade para o WhatsApp do programa. Pode colocar o nome do aluno, a escola, a localidade, que na medida do possível isso será mostrado no programa. Só para lembrar o número, não é mesmo? É 42-9165-8345. E esse foi o nosso passeio através de imagens, conhecendo as belezas dos distritos de Ponta Grossa, que são importantes para a nossa cidade, pois eles movimentam a economia tanto do nosso município quanto da nossa região. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio e até a próxima. Vem aí, Ciências da Natureza.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Ciências da Natureza. Chame todo mundo que está com você aí perto para assistir essa aula, que vai ser uma aula de aprendizado. Aquela aula que nós temos 3 palavrinhas que norteiam sempre a nossa aula. Uma aula de conhecimento, uma aula de experiência e investigação. Conhecimento vocês já estão adquirindo conforme a gente está caminhando, né, e trabalhando nas aulas. Experiências, toda aula tem uma experiência muito bacana. E a investigação é um processo constante. Num primeiro momento, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas, né, professoras, que participaram, que planejaram essa aula. O grupo de professoras de pesquisa de aula. Num primeiro momento, o que a gente vai fazer? Vamos corrigir a tarefa? Então, a professora Kelly, na aula anterior, trabalhou os estados físicos da água. Vamos na telinha e vamos ver qual era a tarefa. Bom, a primeira questão. Marque um X nas alternativas que apresentam ações corretas para economizar água. Será que lavar a calçada com mangueira eu estarei economizando? Diminuir o tempo no banho? Perfeito! Fechar a torneira enquanto escova os dentes? Claro! Claro que essa alternativa está correta. Eu não posso ficar com a torneira escorrendo, jorrando água à toa. E lavar a louça com a torneira aberta em hipótese alguma. Então, são 2 opções corretas na primeira questão da tarefa. Diminuir o tempo no banho e fechar a torneira enquanto eu escovo os dentes. Passamos para a próxima. Essa daqui, a professora Kelly explicou os estados físicos da água, que pode ser sólido, líquido e gasoso. E aí, essa água que nós estamos tomando está no estado sólido, líquido ou gasoso? Claro que é o estado líquido. Parabéns para você que acertou essa alternativa. A próxima. Aquela fumacinha que sai da panela quando a mamãe está fazendo o almoço ou quando está fervendo a água para o café. Qual estado está aquela água? Sólido, líquido ou gasoso? Perfeito para quem acertou a última e marcou gasoso. Aquela fumacinha está no estado gasoso. Parabéns! Agora, nós vamos relembrar a nossa aula anterior. Vocês lembram o que a professora Kelly trabalhou na aula anterior? Deixa eu ver. Claro, perfeito! Vocês, como verdadeiros cientistas, já devem saber. A professora Kelly, ela falou muito sobre os cuidados que nós devemos ter com a água. Uma delas é o uso consciente que foi trabalhado na tarefa. Que mais? Claro! A água, a sua maioria que a gente encontra no planeta, ela é salgada. E ela fez até aquela experiência do aquário, vocês lembram? Aquela bolinha representava a água doce, que é aquela quando a gente encontra em menor quantidade, né? E o que mais que a professora Kelly trabalhou? Claro, a água, ela é muito importante para a nossa vida, mas é um recurso que pode acabar. Então, nós temos que cuidar desse recurso, economizando e usando de maneira consciente. Perfeito! Nossa aula, como nós estamos falando de água, a professora Kelly trabalhou sobre água, né, a aula passada. Qual será o objetivo da nossa aula? Tem a ver com água. Qual será que vai ser? Nós vamos conhecer, vamos lá? Conhecer algumas doenças que são transmitidas pela água e conhecer formas de preservação e manutenção, ou seja, a higiene pessoal e ambiental que nós precisamos ter. Então, esses são os 2 objetivos da nossa aula. Já sabemos então que nós vamos trabalhar com a água, as doenças relacionadas com a água, e a água, ela é muito perigosa, desde que, se ela não for tratada, não for uma água potável com qualidade, nós podemos pegar algumas doenças, porque a água pode transmitir doenças para nós. Agora, a nossa aula tem sempre o quê? Uma joia, claro, uma pergunta. O que nós queremos saber hoje? Vamos lá para a nossa tela? O que acontece se nós tomarmos água que não é potável? Potável?
Mas o que é potável, vocês lembram? Vocês lembram como a professora Kelly explicou água potável, contaminada e poluída? Vamos relembrar? Então, aqui na mesa, a professora tem 3 copos. Um copo é a água poluída. Água poluída é aquela água que apresenta uma cor diferenciada e um cheiro. Essa água nós não podemos tomar. Existe a água também, a água contaminada. Aparentemente, se nós olharmos essa água, ela está transparente, ela não tem cheiro, mas ela pode estar contaminada. Nós vamos saber se ela está contaminada se a água for analisada com o nosso microscópio. Aí sim nós vamos ver realmente se a água está contaminada. E a água que é própria para o consumo é a água potável. Aquela água que passou por um controle de qualidade, que passou por uma estação de tratamento e que é aquela água que nós vamos tomar sem ter problemas para ficarmos doentes. Lembrando que a água poluída nem sempre está contaminada, mas a água contaminada, ela pode estar poluída, ok? Então, nós vamos agora para nossas hipóteses. Eu fiz uma pergunta, vocês lembram? Qual era a pergunta mesmo? O que acontece se nós tomarmos água que não seja potável? Então, eu vou ter febre, terei dengue, alguém colocou que vai doer a barriga. Ah, vai deixar de brincar com os amigos? Ficar cansado, alguém me mandou. Vamos ao médico se tomarmos água que não é potável e ficamos doentes. Perfeito! Adorei as hipóteses que vocês me mandaram. Depois, no final da nossa aula, nós vamos retomar essas hipóteses e vamos ver o que a gente acertou e o que a gente errou, né, com relação a essas hipóteses. Agora, então, nós vamos ver como acontece a transmissão, já que se nós não tomarmos uma água que é potável, nós podemos ficar doentes. Então, existem algumas doenças que são relacionadas com a água. Ou seja, eu posso pegar essa doença com o contato com a minha pele ou ingerindo a água, tomando a água, ou eu posso ficar doente por meio de um mosquito, que é no caso o mosquito da dengue, ou seja, por um vetor. O que é um vetor? É um animal que ele serve de veículo para transmitir a doença. Como no caso o mosquito da dengue, né, ele precisa de um criadouro que tem água, então eu posso me contaminar com esse mosquito, que é o caso o da febre amarela, o da zika, o da chikungunya, ok? Tá, que mais então? A gente agora vai conhecer as doenças. Vocês já ouviram falar, vamos lá na telinha e vocês vão conhecer a primeira doença. Temos algo, lógico, que a gente não conhece, são as doenças que são relacionadas com a água. Vamos ver a primeira então. Ah, aqui a professora já colocou então. Como eu estava falando, a transmissão, ela pode acontecer ou com o contato direto com a pele, tomando água contaminada, lavando alimentos com essa água contaminada, ou por meio da água sendo um criadouro, que é o caso do mosquito da dengue, né? Que ele é um vetor. Ah, mas o que é vetor? É um animal que serve como veículo para transmitir a doença, no caso da dengue. Essas doenças aqui que a professora preparou na telinha são doenças transmitidas pela água contaminada. Quais seriam elas? Esquistossomose, leptospirose, febre tifoide, hepatite A e cólera. Nós vamos ver cada uma dessas doenças que são transmitidas pela água contaminada e as outras também que são transmitidas por um vetor, ou seja, um animal que é um veículo que transmite. Vamos para a primeira doença. Vamos olhar aqui na telinha qual é? Esquistossomose. O nome é bem comprido, né? Vocês já ouviram falar em esquistossomose? Bom, esquistossomose é um parasita, ou seja, a gente pode visualizar ele aqui. Ele é um parasita, mas o que é um parasita? É um verme, né? Um animal que ele precisa de um outro para continuar o seu ciclo de vida. E a esquistossomose, ela tem um ciclo de vida, vocês acreditam?
A professora vai explicar aqui na telinha para vocês como que funciona esse ciclo. Então, olha só. Num primeiro momento, a pessoa contaminada, ela elimina as suas fezes. Nas fezes da pessoa vão conter os ovos. Esses ovos, em contato com a água, eles libertam as larvas. Só que essas larvas, elas precisam achar um caramujo para que elas continuem o ciclo evolutivo. Se elas não acharem o caramujo, elas morrem. Mas achando o caramujo, essas larvas continuam o seu ciclo, liberam mais larvas e as larvas vão entrar, né? As larvas estarão na água e a água contaminará a pessoa, ou pela pele, lógico, ou se a pessoa for tomar um banho nesse rio, lavar a roupa, enfim. E novamente esse ciclo vai continuar. Se vocês olharem aqui, na bandejinha que a professora fez uma ilustração. Então, se vocês olharem aqui, eu posso ver o seguinte. A esquistossomose aparece aqui, né, as larvas, né, o parasita. Aí, o que acontece? Esse parasita, ele vai, ou seja, ser eliminado em ovos, nas fezes. Aí, essas larvas, elas precisam encontrar o caramujo. O caramujo vai ser o hospedeiro, né? Ele vai continuar o seu ciclo, se transformar em larvas, e essas larvas vão penetrar na nossa pele, continuando o ciclo daí, ok? Tá, a primeira doença foi esquistossomose. Vamos conhecer uma segunda doença? A segunda doença, que também falando da esquistossomose, a professora só vai relembrar aqui um pouquinho, né? Ela também é conhecida como barriga d'água ou doença dos caramujos. Aí o ser humano adquire, né, pelo contato com a pele da água contaminada ou ingerindo, né, alimentos que foram lavados com essa água contaminada. E hábitos como nadar, tomar banho, né, a gente precisa realmente saber a procedência desse lugar, né, dessa água, da onde está vindo essa água. Agora sim a gente vai para outra doença. Os sintomas, aqui a professora também colocou, né, a barriga d'água, como ela é conhecida, os sintomas da esquistossomose: febre, tosse, diarreia, enjoo, vômito, emagrecimento e a barriga fica dilatada, ou seja, o abdômen cresce. Próxima doença. Lógico, agora a gente foi para a próxima doença, né? É que a professora queria reforçar com vocês qual seria a esquistossomose, para ver se vocês sabiam alguma coisa. Leptospirose. Essa imagem aqui. Leptospirose é uma doença transmitida pela urina deste bichinho aqui, do ratinho. O ratinho, ele elimina sua urina na água, a água se contamina e nós podemos ficar com leptospirose. Vamos ali na telinha para a gente ver. Infecção aguda e grave, né, como qualquer doença, transmitida por animais, nesse caso, né, o rato vai ser o transmissor. O contágio é pela pele, né, ou seja, a água está contaminada com a urina desse rato. E o último, como no Brasil, né, os ratos, onde que os ratos vivem? Né, nos bueiros e em locais sujos. Então é importante a gente ver que quando tem enchente, quando chove e as pessoas muitas vezes jogam o lixo nos bueiros, eles transbordam. E a água vai para as ruas, vai para as calçadas. Se eu tiver o contato com essa água, né, que tinha lixo, que tinha a urina do rato, automaticamente eu terei possibilidade de ficar com essa doença, com a leptospirose. Então a gente tem que ter muito cuidado até na nossa casa, porque lá o lugar precisa ser bem limpo, não ter acúmulo de lixo para que esse rato, né, para que os ratos não se proliferem e eu não fique doente também. Mais alguma agora? Vamos ver os sintomas então da leptospirose: febre alta, mal-estar, o que mais? Olhos vermelhos, né, tosse, diarreia, e eu também terei manchas na pele. Veja que interessante. Próxima doença, vamos lá? A dengue. Muito bem. A dengue o quê? Ah, claro, nós já falamos sobre a dengue em aulas anteriores, vocês lembram? A dengue é uma doença que nós não somos contaminados pela água propriamente dita. Por quê? Porque aqui no caso da dengue, a água é um criadouro. Ela vai servir, né,
para o mosquito se proliferar e aí o que? Transmitir essa doença, porque ele vai ser um vetor. Lembra que a professora falou no início? Ele vai transmitir a doença, né, para as pessoas. Aí quais seriam os sintomas? Febre, dor de cabeça, mal-estar, cansaço. Também, olha que interessante, manchas na pele e falta de apetite. Próxima, febre amarela também nós já trabalhamos nas nossas aulas, lembram? Febre amarela é o mesmo caso. Vai precisar de um vetor, que é um mosquito, que vai transmitir essa doença. Então, eu preciso dos lugares, né, da minha casa, a higiene ambiental precisa estar muito limpo, para que não tenha água parada e o mosquito não se prolifere. Quais são os sintomas? Febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular e náuseas. E como a professora falou nas aulas anteriores, eu não sei se vocês lembram, num estágio muito avançado a pessoa fica com os olhos amarelados. Vejam só essa doença relacionada com a água, ascaridíase. Nossa, esse nome é um pouco complicado, mas a gente conhece como lombriga. Vocês estão vendo ela aqui? Mas a professora trouxe ela para vocês observarem. Essa daqui é a lombriga. Ela é uma infecção intestinal, que a pessoa, né, vai ficar com ascaridíase, com a lombriga, se ela entrar em contato com a água contaminada ou se ela lavar alguns alimentos com essa água contaminada. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa doença também. Qual seria a próxima lá? Febre tifoide. A febre tifoide também é uma bactéria. Quais são os sintomas? Febre, dor de cabeça, constipação intestinal e dor abdominal. Então, essa também é uma doença causada pelo quê? Por água contaminada e alimentos lavados com essa água contaminada também. E a próxima? Hepatite A, já ouviram falar? Bom, a hepatite A é uma infecção no fígado, tá? Também acontece com a água contaminada, o contato que a gente tem com ela, ou se eu lavar alimentos com essa água contaminada. A pessoa que tem hepatite, ela vai ter os seguintes sintomas: náusea, vômitos, fraqueza, dor abdominal, aumento, né, do fígado, né, vai ficar com o fígado, né, aumentado de volume, não vai ter vontade de comer, veja só, febre, a urina vai ser escura, dor muscular e pele e olhos amarelados. Quantas doenças hoje nós estamos aprendendo que estão relacionadas com a água? E essa, a cólera. A cólera também é transmitida por uma bactéria. Também por água contaminada e alimentos lavados com água contaminada. Sintomas: diarreia, náuseas e vômitos. E agora que nós aprendemos o que é, quais são, né, as doenças causadas relacionadas com a água, nós vamos ver o seguinte. Vocês estão vendo essa água que a professora trouxe aqui? Aqui a professora colocou água e glitter, estão vendo? Isso é para representar que esse glitter que vocês estão visualizando são os micro-organismos, as larvas, os ovos, que acabaram contaminando essa água. Só que isso eu só posso ver com o auxílio do microscópio, né? Aqui a professora fez uma representação. Quando a água para, dá até pra gente perceber que no interior é que até ficou transparente, dá até para nós pensarmos que ela está própria para o consumo negativo. Ela está cheia de micro-organismos que precisa ser tratada para que possamos tomar. Agora, vocês sabem e vocês viram que essas doenças elas estão relacionadas com a água. E vocês sabem o que é saneamento básico? Hã? Joia! Olha, tem gente que já está sabendo o que é saneamento básico. Saneamento básico é um conjunto de 3 serviços. Quais seriam? Vamos ver aqui. Água tratada, rede de esgoto e coleta de lixo. Se vocês observarem essa imagem, as casas elas foram construídas ao redor do rio. Aqui
dá para ver que tem muito lixo, dá para ver que a água está contaminada. E aqui, como que eu vou ter uma vida saudável, sem doenças, nessa situação? Então, eu preciso que a minha água seja tratada, eu preciso da minha água potável, com qualidade, que ela passe por uma estação de tratamento. Eu preciso que tenha coleta, né? Ou seja, tenha rede de esgoto. Então, eu não posso eliminar as minhas fezes em qualquer lugar. A minha casa precisa ter um tratamento de esgoto. Eu não posso jogar o esgoto no rio, a céu aberto, no terreno. Eu preciso que esse esgoto seja tratado. Assim como a coleta de lixo, eu não posso jogar o lixo em qualquer lugar. A gente precisa fazer a destinação correta do lixo, assim como a reciclagem. Existe a reciclagem. Para que isso não aconteça, aí vem uma chuva, esse rio vai transbordar, vai acabar alagando e pode ter também urina de rato. E eu posso também me contaminar com outras doenças, ok? Já sabe o que é saneamento básico? Agora a professora vai dar algumas dicas para vocês. Vamos olhar aqui na telinha? Se tudo está relacionado com os hábitos de higiene, eu preciso o quê? Limpar a caixa d'água com água sanitária a cada 6 meses, porque a caixa d'água ela vai juntar sujeira. Filtros, preciso ter filtro. Ou às vezes eu tenho filtro na minha própria torneira, às vezes em casa a mãe tem aqueles filtros de barro, tudo bem. Água para preparo de sucos. Eu não posso fazer um gelo com a água contaminada. Eu tenho que fazer o gelo com a água tratada, porque esse gelo vai ser usado no suco, vai ser usado em sobremesas. Os alimentos consumidos devem ser higienizados com água potável. Claro, qualquer alimento que venha para dentro da minha casa, uma verdura, uma fruta, eu vou precisar fazer a higiene. E a água precisa ser tratada. Evitar comer em locais que você tenha dúvida da procedência. Ou seja, se você sai de casa e de repente deu fome, você vai comer alguma coisa fora, você precisa saber, muitas vezes, de onde que vem aquele alimento. A gente não sabe como aquele alimento foi lavado, qual é a procedência dele. Então, é muito importante a gente pensar muitas vezes como é feito esse tratamento, né, desses alimentos para que eu possa consumi-lo. Água com odor ou cor diferente não deve ser consumida. Então, a cor que nem a professora mostrou do copo, a gente não pode consumir. Água da chuva não pode ser consumida. Claro, a água da chuva a gente vai usar para quê? Lavar calçadas, dar a descarga, lavar outras coisas que eu tenho, mas eu não posso beber. Continuando. Claro, garantir o destino adequado das nossas fezes, ou seja, ter um tratamento de esgoto. Eu não posso eliminar as fezes em qualquer lugar. Garantir o destino adequado do lixo fazendo a reciclagem. Lógico, não fazer que nem na foto, jogando o lixo no rio em qualquer lugar. Eu preciso fazer a destinação correta. Lavar os alimentos, reforçando como a professora já falou. Beber água tratada ou fervida. Nada de beber água contaminada, como a professora mostrou ali, e poluída. Evitar água, né, de qualidade duvidosa. Não é porque a água está assim que eu vou tomar achando que está tudo bem. Não, porque essa água ela é duvidosa. Pode estar contaminada ou não. Somente com o auxílio do microscópio eu que vou saber se essa água está potável, né? Então isso é muito importante. Não deixar água acumulada. Por que eu não posso deixar água acumulada, vocês lembram? Porque a água acumulada vai servir de criadouro, o mosquito da dengue vai aproveitar aquela água e vai ser um transmissor de uma doença, ok? Agora, nós vamos brincar. Vocês gostam de brincar de o que é o que é? Eu amo brincar de o que é o que é. O que é o que é? Vamos para a telinha? Vamos ver se vocês descobrem. A professora fez algumas perguntas e eu quero ver se vocês descobrem qual doença é. A primeira. Eu acho que essa vocês vão acertar de cara. Qual é o nome da doença? Isso vocês já estão lendo em casa? Perfeito! Qual é o nome da doença transmitida por água contaminada, principalmente pela urina de rato? Qual? Pensem aí. Ela é transmitida pela urina desse bichinho, do rato. Qual
doença é? Será que é a cólera? Qual será? Pensaram? Podemos ver a resposta? Vamos lá? Perfeito! Leptospirose. Doença transmitida pela urina do rato. Perfeito! Gostaram desse o que é? Agora fiquem preparados que nós vamos para o próximo. Vamos lá? Também conhecida como barriga d'água ou doença do caramujo. Qual será? Lembram que a professora explicou e ele tinha um ciclo? Olha, eu já estou dando até pista. Qual será que é? Qual? Pensaram? Qual que tinha um ciclo evolutivo? Ó, já estou dando uma pista. Vamos ver a resposta? Perfeito! Aquela doença que tem um nome muito comprido. Esquistossomose, né? Aquela doença onde a pessoa elimina as fezes vão ter os ovos vão, né, vão eclodir, ou seja, vão abrir e vão aparecer as larvas vão achar o caramujo e aí vai se continuar o seu ciclo evolutivo e o que acontece? Sim, perfeito, vai contaminar a água, onde a pessoa vai lavar a roupa, vai lavar os alimentos e pode até tomar banho, ok? Temos mais uma? Essa daqui eu acho que vocês já sabem. É uma doença transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito, ele adora água parada. Que doença é essa? Vou dar, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não vale, vocês já sabem a resposta. Puxa, qual vai ser? Claro, vocês já sabiam, é a dengue. Perfeito, vocês estão feras nas charadinhas, sinais que vocês aprenderam realmente as doenças relacionadas com a água. Agora, lembram que no começo da aula vocês me mandaram hipóteses? Perguntava lá, né? O que acontece se nós tomarmos água que não é potável? E vocês mandaram hipóteses? Vamos ver quais as hipóteses vocês mandaram e vamos conferir? Ok, vou ter febre. Sim, algumas doenças, ter febre é um dos sintomas. Terei dengue? Sim, se eu não limpei o meu quintal, se eu deixei água parada, o mosquito da dengue aproveitou aquela água como criadouro, claro que eu vou ter dengue. Dói a barriga? Sim. No caso da esquistossomose e da lombriga, né, que a professora mostrou, claro que eu vou ter dor na barriga. E isso é muito chato. Não vou querer estudar. Perfeito. Eu não vou querer estudar e eu não vou querer fazer nada, porque qualquer doença que eu esteja, independente da doença, ou relacionada com a água ou não, eu não vou querer estudar. Que mais? Ficarei cansado? Claro, porque qualquer doença vai deixar você sem vontade de fazer nada. Vai deixar de brincar com os amigos, com certeza, porque se eu não vou ter vontade de estudar, eu não vou querer brincar com os meus amigos. E claro que eu vou ter que ir ao médico, porque o médico vai ter que fazer o diagnóstico e vai ter que ver qual é a doença que você tem para que você seja tratado, ok? Tá. E o objetivo da nossa aula de hoje qual era? Nós tínhamos 2 objetivos. Será que ao término dessa aula nós vamos perceber que... então a professora... Vou ter que ver o seguinte, qual era o primeiro objetivo? Conhecer algumas doenças relacionadas com a água e higiene pessoal ou do ambiente. E isso nós vimos na aula de hoje. Conhecemos algumas doenças e vimos que a limpeza dos lugares, né, onde a gente está é muito importante, assim como a higiene ambiental e a higiene pessoal. Agora, qual será a tarefa? A professora tem uma tarefa para a próxima aula e vocês vão ter que providenciar lá na casa de vocês o seguinte, vamos lá. Eu quero que vocês providenciem para a nossa próxima aula uma garrafa transparente de refrigerante, um pouquinho de algodão, pedras pequenas, pedras grandes, terra, areia e um pouquinho de água suja, misturado a água com terra ali, porque na próxima aula nós vamos fazer uma experiência muito bacana, que eu não posso contar agora qual é, mas vai ser muito interessante e vocês vão ficar muito ligadinhos na aula que vem. Então, agora chegou a hora de nós nos despedirmos dessa aula.
Já aprendemos algumas doenças relacionadas com a água, vimos que a higiene é muito importante, vimos que a água ela pode ser potável, poluída e contaminada. Conhecemos, né, a lombriga, né, ascaridíase, conhecemos a doença que foi transmitida pelo rato. Então, até a próxima aula e nos encontramos. Beijo! Vem aí, arte! Olá, pessoal! Preparados para a nossa aula de hoje? Está muito bacana! E de tão especial que eu convidei um amigo para assistir a nossa aula hoje, o Joaquim. Joaquim, Oi, eu tô aqui! Já aqui, Joaquim? Você nem esperou te chamar? Te dei um susto! Me deu mesmo, Joaquim. Então, eu te convidei aqui hoje porque dias atrás você perguntou para mim da onde você teria surgido, que você gostaria de saber sobre os teus antepassados, os teus tataravós, tetravós. Então, como o assunto de hoje é sobre teatro de animação, eu convidei você para participar dessa aula. Que legal! Muito legal mesmo. E vocês sabem, amigos de casa e Joaquim, que os bonecos, eles sempre foram muito admirados no mundo todo. E isso veio de muito longe, desde o homem das cavernas. Lá na pré-história, os homens já animavam a pedra, um galho, né? Não sendo como um teatro, mas eles já se divertiam com as formas, fazendo de uma certa forma um teatro de animação. Mas as evidências mesmo, Joaquim, vieram lá dos países do Oriente. Joaquim, você sabe quais são os países do Oriente? Ai, meu Deus, do Oriente. Deixa eu pensar. Já sei. Índia, Java, Indonésia e tem os outros também, né? Nossa, muito bem, Joaquim. É isso aí mesmo. São os principais, os que começaram com as formas de animação. E com o passar do tempo, como esses países começaram a vender mercadorias para toda a Europa, os países da Europa iam lá buscar as mercadorias ou vice-versa, e o boneco acabou sendo também uma forma de mercadoria e foi levado para a Europa e acabou se espalhando por lá também, o teatro de animação. Mas lá na Europa, os meus parentes bonecos, né, eles não eram considerados do coisa ruim. Não, Joaquim, muito pelo contrário. Durante a Idade Média, lá na época daqueles castelos lindos que tinham os cavaleiros e guerreiros, os bonecos eram utilizados dentro das igrejas para evangelizar as pessoas. Que legal! Mas se começou tudo lá na Ásia, na Europa, como eu vim parar aqui? Ai, que apressado esse menino. Você veio parar para cá, os seus parentes, né? Porque assim como se disseminou na Europa, se espalhou na Europa, também quando os colonizadores chegaram na América, chegaram principalmente aqui no Brasil para nós, eles também trouxeram o teatro de animação. E também utilizaram, olha só, a igreja utilizou para evangelizar os indígenas. Porque o que acontecia? O boneco tá lá, morto, finge de morto. Pois é. Aí, quando o artista pega no boneco, ele vai dar vida para esse boneco. E isso era fantástico para quem nunca tinha visto, né? Então, o boneco, ele era, assim, acabava sendo um objeto misterioso, né? Misterioso? Mas não nesse sentido de misterioso. Assim, um misterioso místico, algo sagrado, porque afinal, os bonecos eram feitos à imagem e semelhança do homem. E de repente vem lá um artista, um artesão, e consegue dar vida para esse boneco. Então isso era algo sagrado, tanto que o próprio bonequeiro, o artista, ele era considerado uma pessoa sagrada, que estava acima dos homens. Entendi. Mas quais são os tipos de bonecos que tem? Ah, chegamos onde você queria, não é mesmo? Sim.
Com o passar do tempo, todos esses bonecos, as animações foram se espalhando pelo mundo. Cada região possui determinados materiais. Aqui tem um tipo de material, lá na Europa não tem, então cada um foi adequando os seus bonecos de acordo com os materiais que tinham. Por exemplo, a gente pode usar... Você foi feito de espuma, pode ter um feito de batatas. Batatas? Isso mesmo. Para que servem as batatas? Eu só como batata. Mas a batata não é só para comer, não. Se você tiver duas batatas, uma maior e uma menor, colocar uns palitinhos de dente, um em cima, outro embaixo, fazer as perninhas, você terá um boneco de animação. Isso mesmo, você vai dar vida a esse boneco. Mas dentro de toda essa família, assim como a nossa família é bem diversificada, a família dos bonecos de animação também são. E é isso que a gente vai ver. Existem os fantoches, o mamulengo, existe o teatro de varas, existe o boneco mesmo, que a gente vai ver como que funciona, existe os marionetes. Mário? Mário! Então esse tal de Mário era o meu bisavô! Claro que não, Joca! Marionetes. Marionete! Não, marionete é um tipo de boneco. Entendi, marioneses. Tá bom, se você já vai ver, tá? Virou um trava-línguas, né? Mas vamos ver lá na tela agora quais são os tipos de bonecos que existem de animação e as características de cada um, como eles se movimentam, como tudo acontece. Eba, vamos! Tá bom? Então vamos lá, olha lá pra telinha. Teatro de animação. Fantoches. Os fantoches são os mais conhecidos nossos, né? O que acontece? O fantoche é aquela animação que você põe na mão. Olha aí, você veste o seu braço com o fantoche. O que nós temos aqui? O que te parece, Joca? Ai, que medo! É uma cobra! Ai, ai! Uma cobra. E olha que interessante. Vou tirar ela daqui. Pronto, já não é mais uma cobra. Vocês podem fazer um boneco desses em casa. Pega lá uma meia velha, às vezes tá um pé que tá sobrando lá, porque as meias sempre se perdem, né? Lá na minha casa tem uma cesta cheia de meia que se perde. Meia de chulé! Então você pega uma meia velha lá, pode colar, ó, eu costurei 2 botões nos olhos. Você pode colar papelzinho colorido. E aqui você pode pendurar de papel mesmo, ó. Fiz uma linguinha vermelha, você pode pintar com giz de cera e cola ela fazendo a linguinha da serpente. Então esse aqui é o fantoche, é o mais conhecido, né? Aquele que a gente tem muitos lá na escola. Depois nós temos mostra lá na tela, os bonecos. Vocês estão vendo lá que o boneco tem uma coisa diferente? O que tem atrás do boneco, Joca? Parece que tem umas mulheres atrás dele. Isso mesmo. O boneco é como você. Eu? É, porque no boneco de animação, o que acontece? O artista, ele aparece na cena, sempre vestido de preto, coloca luvinhas de preto, que é para poder destacar o boneco que vai aparecer. Que legal! E aí, o artista pode manipular as suas mãos, que ninguém vai perceber que ele está ali, certo? Olha aqui, eu trouxe uma outra boneca aqui. Olha só. Ai, professora, que bonita que ela é! Ai, essa é a menina bonita do laço de fita, lá daquela história da Ana Maria Machado, lembra? Lembro, eu conheço! Pois é. Ai, como ela é linda! Então, chega, Joca, chega. E então, ela tá lá paradinha, e aí o bonequeiro pega as suas mãozinhas e faz o que quiser. Ai, meus cabelos estão lindos hoje. Estou morrendo de vergonha, porque o Joca me achou linda. Ai, tchau, Joca. Beijinhos. Tchau. Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau.
um tipo de boneco, certo? Depois nós temos um boneco bem brasileiro. É mesmo? É mesmo. Esse boneco se chama mamulengo. Como o próprio nome já diz, mamulengo, mão-lengo, mão-lenga. Mão-molenga, né? Mamulenga. E com o sotaque lá dos nordestinos, ele acabou virando mamulenga. Mamulengo, né? Oxente, é um mamulengo. O mamulengo, ele é um pouquinho diferente, ó. Ele também é de vestir na mão, tá? Mas ele tem uns bracinhos pra gente mexer. Oi, Joca! Eu sou uma mamulenga porque eu sou uma velhinha já. Oi, vovó. Eu adoro contar histórias pra criançada, Joca. Eu quero ouvir um dia. Um dia, hoje não dá tempo. Tchau! Então vejam só, o mamulengo, ele surgiu lá no Nordeste, ó, feito de chita, certo? Essa parte do rosto do mamulengo, ele é feito em madeira. Uma madeira que existe lá no Nordeste, que é uma madeira bem levezinha. E o mestre, que é o artista que prepara o mamulengo, é o mesmo bonequeiro que vai fazer o teatro de bonecos, tá? Outra característica do mamulengo é que, a princípio, ele não era um teatro para crianças, sabia? Não. Ele era teatro para adultos, teatro de bonecos para adultos. E os temas, então, eram realmente mais adultos. E o público, a plateia, chegava lá pertinho do mamulengo e eles poderiam ter uma conversa com a plateia que estava ali. Então, o mamulengo tem essa característica de interagir com a plateia. Que legal! É, bem legal. Mas hoje em dia, o mamulengo já é apresentado para as crianças, porque não tem como não gostar, não é mesmo, gente? Então, olha lá. Tchau! Esse também vai indo, a vovó vai embora. Muito bem. Qual a próxima característica? Qual o próximo boneco que nós temos? Olha lá que interessante. Veio uma marionete. Sabe de onde vieram? Não. Aquelas ali vieram lá do Japão, ó. 2 lutadores de sumô, né? Uma luta muito famosa lá no Japão, né? Mas eu trouxe aqui então uma marionete lá da minha casa. Olha só. Não é fácil. O marionete é esse boneco todo cheio de fiozinhos. Fica todo embolado se a gente não guarda ele direito, ó. Ele é bem engraçado. Então, o marionete, ele é sempre manipulado aqui por cima, ó. O artista, normalmente, ele não aparece. Ele pode até ficar de preto, mas o que vai aparecer sempre é daqui para baixo, certo? E aí... Hoje tem palhaçada! Tem, sim, senhor! E o palhaço que é? Sei não. Ladrão de mulher. Tchau, seu mamulengo. Opa, não. Não, esse é o marionete. Tá vendo como ele não é o seu avô? É mesmo? Não é. Bom, aí nós temos o que mais? Vamos ver depois das marionetes. Teatro de sombras. Esse não deu para fazer aqui, gente. Precisaria de muito material. Mas olha lá na tela que interessante. Para o teatro de sombras, existe um papel que é quase transparente. E as figuras são feitas presas numa vareta e o manipulador fica atrás. E atrás dele uma luz. E essa luz é que vai fazer a sombra do movimento dos bonecos. Então, teatro de sombras. Mas quando eu era criança, a gente também brincava de teatro de sombras de uma forma bem fácil. Fácil? Com as próprias mãos. A gente fazia assim, ó, Joca. Como? E refletia com a sombra. A sombra batia lá e a gente ia na parede e fazia isso aqui. Não vai dar para perceber agora, mas você sabe o que é isso aqui? Uma galinha? Um galo, Joca. Um galo? Claro, tá cantando de manhã.
Pode fazer uma galinha. Isso mesmo. E aí a gente pega a luz da cozinha lá e faz nas paredes da casa. Eu vou fazer É bem legal depois. de brincar, vocês vão gostar. Temos também, vamos ver, e os dedoches. Os dedoches, eles podem ser feitos de feltro, de tecido e podem ser utilizados somente as mãos mesmo, né? A mão pode ser feita assim, e daí faz uma cabeça e uns braços aqui, né? E vai saindo o corpo aí meio diferente, ó. Muitos trabalham assim, ou pode ser uma aranha carregando outra aranha, né? Isso também é uma forma de dedoche. Ou ainda você pode fazer duas carinhas aqui e aqui, uma carinha de cada, e os fantoches vão conversando. Oi, compadre! Oi! Vamos para minha casa? Hoje não. Então, tchau, né? É uma forma de brincar também, Joca, principalmente agora que tá todo mundo sozinho em casa, né? Que tem que achar as brincadeiras para fazer. Muito bem, o que mais que temos lá? Esse é muito legal, o teatro de varas. Vocês estão vendo? O bonequeiro continua aparecendo, certo? Olha quem que eu trouxe aqui. Uma amiguinha, a esmilinguida. E ela tá cheia de varinhas aqui, ó, certo? Para que servem as varas? Elas que vão dar movimento ao boneco. Oi, Fábio! Oi, Joca! Oi! Professor Renato, você tá aí? Tchau! Cadê minha boca? E aí, para esse tipo de boneco, como são muitas varas, olha aqui, normalmente os bonequeiros se movimentam em precisam de 2 ou até 3 pessoas para movimentar o boneco. Tudo isso? Tudo isso, porque tem que mexer a cabeça, tem que mexer o corpo, tem que mexer as mãos. E não dá para fazer tudo só um bonequeiro, tá? Mas é muito lindo o teatro de varas. Eu tenho aqui um outro exemplo de teatro de varas, ó. Esse é mais simples, olha aqui que bonitinho. O que será que tem aqui? Não sei, O colorido. que será? É colorido? Olha lá! Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Joaquim lá do fundo do mar. Tchau, Joaquim! Glu, 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 Que glu, glu, glu. bonito! Então, esse também é um teatro de varas, uma animação de varas que vocês podem fazer na casa de vocês, certo? Mais um. Olha lá que legal esse aqui. Esse aqui ele tá meio amassadinho já, mas o que parece? Um dinossauro? Pode ser um dinossauro, se você quiser pintar ele de verde, pode ser um jacaré, porque olha só o que nós temos aqui. Quantos dentes? Dentes bem afiados e de tantos ossos que ele comeu, Joca. Olha o que aconteceu aqui embaixo. Ai, cuidado! Ficou sem dentes. Então olha que bonitinho. Então esse tipo de fantoche aqui, ele foi feito com 2 caixas de leite, foi encapado, pintado, aqui é papel, aqui 2 tampinhas de garrafa. E aí você pode inventar o seu fantoche do jeito que você quiser, olha aqui, ó. Emendei aqui atrás, tá vendo? Com uma fita aqui, um papel colado. E aí você pode inventar o seu fantoche. Fica uma bocona, né? Ficou uma bocona de jacaré mesmo, certo? Então, como eu ia falando antes, já falei antes, que qualquer objeto, Joca, pode se transformar numa animação. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Ó, eu trouxe uma florzinha hoje para enfeitar a nossa mesa, mas eu posso dar vida para ela. Florzinha do meu jardim, abriu assim, assim, dançou e balanceou, virou perfume de jardim. Pronto, virou uma animação também. Viu quantas ideias legais? Lá no site da SME, quem tiver acesso, vai encontrar uma atividade que eu deixei lá
para vocês criarem um fantoche em casa, uma animação de varas, bem fácil de fazer, tá? E que vocês também vão poder adaptar com o que vocês tiverem em casa, certo? Será que é isso? Será que esqueci alguma coisa? Esqueci alguma coisa? Não? Eu acho que lembrei. O quê? Eu ia trazer um boneco aqui, mas eu acho que ele era tão gigante, mas tão gigante mesmo, que não ia ter espaço aqui. Tão grande assim? É, muito grande. Você já ouviu falar em Olinda, lá em Pernambuco, Joaquim? Sim. Lá no Nordeste. Lá em Olinda existe um carnaval de rua tradicional famosíssimo. E que lá naquele meio, as pessoas desfilam com fantasias e costumam desfilar também com bonecos gigantes. Olha lá no slide, lá no vídeo. Bonecos gigantescos que saem desfilando junto com as pessoas. Às vezes até são bonecos com um tom assim meio humorístico, né? Falando mal dos políticos, daquele que não está fazendo a coisa direito. Eles acabam sendo representados pelos bonecos lá em Olinda. Caramba. Então é muito tradicional mesmo. Eu já vi, e eles dançam assim, né? Lá 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 lá. Isso aí! Muito legal mesmo, né? Então, cada região se adaptando aos seus materiais, certo? E aí, Joca, quer saber mais alguma coisa? Eu gostei muito dessa aula. Quer saber? Eu vou ligar pro meu avô e contar pra ele. Espera aí, Joaquim. Você não estava assim curioso em saber de onde você veio? Esses foram os teus antepassados. E você, já pensou de onde você veio? Eu? Da onde eu vim? Você sabe quem te criou? Quem confeccionou você assim de espuma todo lindo e maravilhoso? É mesmo, eu sou de espuma. Você foi feito por um bonequeiro, um artista artesão. E é o que nós vamos ver lá na tela, lá o nosso amigo, o Maurício Caral, que foi quem executou você. E muitos bonecos que estão por aí, o seu vovô também, né? E o Maurício faz toda essa parte de comunicação visual, de cenários para teatro e faz muitos bonecos também, lindos e maravilhosos como você. Então nós queremos agradecer o Maurício por ter trazido você até aqui para participar desse programa. Obrigado! Muito bem, agora você pode ligar para o seu pai. Que bom! Pro meu avô, eu vou ligar eu pro meu vou. avô contando tudo isso, que o nome dele não é Mário e que eu entendi tudo isso, de onde a gente veio, mas agora eu não posso. Não pode ir lá conversar com ele, só pode ligar! Vou ligar, Isso. ver como ele está então. Muito bem, conversa com ele lá. Obrigada, professora! Por nada. Ai, meu celular 159642. Fígaro fi, Fígaro pá, Fígaro fi, Fígaro pá, Fígaro, Fígaro, Fígaro. Oi, meu netinho, estava tão distraído e nem percebi que você estava aí. O que você estava fazendo? Eu estou aqui assistindo TV, assistindo uma ópera com uma orquestra e cantando junto, é claro. Seu avô adora música. Entendi, eu acho muito linda essa orquestra, mas... Quer saber do que eu gosto mesmo? Do quê? Eu gosto mesmo de rock and roll! Quando eu crescer, eu vou montar uma banda de rock e vou ser um superstar! Vou te contar um segredo, meu netinho. Quando seu avô era jovem, tive uma dupla sertaneja. Como que era o nome mesmo?
Deixa eu me lembrar. Nhô meloso e nhô melado. E fazíamos até shows. Que gozado, vó! Muito legal! E, nossa, vocês ficaram famosos? Famosos não, mas foi nesse tempo que eu fui muito feliz, porque conheci a sua avó. Mas então a vovó tinha uma dupla sertaneja? Não, dupla não. Ela cantava no coro da igreja com várias vozes. Várias vozes? Como assim? A vovó tinha muitas vozes? Não, meu filho. Ela cantava junto com outras pessoas, fazendo várias vozes, num coral. Entendi! Várias pessoas cantando junto! Isso nós chamamos de coral. Que legal, vô! Adorei! Mas com essa conversa eu tive uma ideia. Eu já vou iniciar esse meu projeto de banda hoje mesmo. Eu vou lá tocar o meu rock and roll, vou chamar os meus amigos e eu vou chamar eles e eles vão vir aqui na minha casa e eu vou... Não dá certo, Joca. Não dá pra eles virem na minha casa ainda, né? Não dá. Mas por enquanto, você pode seguir uma carreira solo. Solo? Solo de terra? Vô, eu quero uma banda de rock. Não. Solo é quando cantamos sozinhos. Igual o seu vô estava cantando aqui com a orquestra, mas a orquestra estava na televisão. Eu estava cantando solo. Entendi! Cantar sozinho! Isso mesmo. Que legal! Então eu vou pegar os meus instrumentos e vou começar a ensaiar a minha carreira solo de rock and roll! Muito bem. Tchau, vó! Tchau. Se cuida, fica em casa! Também. Se cuida, meu netinho. Tchau. Tchau, vó! Tchau. Muito bem, pessoal. Hoje encerramos essa nossa aula. Esperamos que vocês tenham gostado, né? Vai todo mundo estudar um pouquinho sobre os conjuntos musicais, o que é um coral, o que é um canto solo, né? Muitas bandas por aí. Então vocês podem procurar em casa, pesquisar, vão ver a atividade do fantoche, do fantoche de varas lá para vocês fazerem em casa e se divertir muito, ok? Então vamos lá, nos despedimos agora e até a próxima aula. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Meu nome é Yasmin Louise. Eu estudo na escola Dr. Carlos B. de Macedo. Eu quero mandar um beijo para minha professora Adriana e um abraço. E para todas as pessoas da minha sala. E um super beijo. Tchau! Vai. 1, 2, 3. Voou o foguetinho!